Hoje nós vamos começar a falar então no Salmo 63, são 11 versículos, e esse salmo é um salmo em que Davi escreve a partir do deserto. Davi viveu muito tempo no deserto. O texto diz: Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Ele foi perseguido um bom tempo pelo rei Saul, por questão de inveja, de ciúme. Ele já era o rei ungido, mas ainda não era o rei de fato, porque o rei de fato era Saul. E ele então fugiu, juntamente com aqueles 400 homens, depois mais 200, 600, e ele viveu esse período no deserto. E aí ele escreve o Salmo 63, e lendo este salmo, me ocorreram algumas respostas, algumas atitudes, algumas posturas que nós devemos ter para sobreviver no deserto. Eu creio que todos nós estamos sujeitos a desertos na nossa vida, não literal, ninguém vai lá para o Saara, passar lá 1 ano, 2 anos, mas às vezes a vida se torna um deserto. Nesta semana, uma das professoras me pediu para entrar em contato com um aluno chamado Kaique, que foi nosso aluno, A mãe dele faleceu, e eu entrei em contato com ele, mandei mensagem, e ele me respondeu de ontem para hoje, 1h06 da madrugada. E ele ficou 1 minuto no áudio apenas chorando. Apenas chorando. Entendeu? Não tem palavra nenhuma. Aí depois ele me mandou uma mensagem pedindo para orar pelo irmão dele, o Rafael, é irmão por parte de mãe, não por parte de pai, dizendo que o irmão está preso, ele tem que dar a notícia para ele que a mãe faleceu, a esposa dele está grávida, ele está preso e ele não sabe qual a reação. Ele falou: pastor, ore porque ele pode fazer uma besteira. Ou seja, esse menino literalmente está vivendo um deserto na vida dele. Sabe, aquele momento em que os coloridos se tornam cinzas, em que a vida se apaga, em que a luz se torna treva. É um momento difícil, que pode ser a perda de um ente querido, que pode ser uma doença que chega de forma inesperada, onde todos os sonhos caem por terra. Essa pandemia, tem muita gente doente nessa pandemia, muita gente extremamente depressiva, extremamente depressiva. Ontem a minha esposa me mostrou um áudio que ela recebeu no grupo Mães de Oração, de uma moça aqui da região de São Paulo, e a palavra dela era somente essa: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Entendeu? De total desespero. E não eu não aguento mais assim, é um não aguento mais que se sente que vem lá do fundo da alma. E eu creio que o Salmo 63 responde muito bem isso. E então eu queria ler com vocês hoje, nas próximas semanas, são 6 argumentos que eu achei aqui de Davi para como sobreviver no deserto. E nos versículos 1 e 2 ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Primeira coisa que eu vejo aqui, professoras, que para mim é uma resposta de Davi no como sobreviver no deserto, sobreviver de forma saudável, sem enlouquecer, sem pirar, sem ficar totalmente estressado, adoecido. Primeira resposta para mim de Davi é: para eu sobreviver no deserto, eu preciso buscar a presença de Deus. O deserto é um lugar seco, extremamente árido. O deserto é um lugar sem vida. No deserto não há vida. Literalmente, poucas coisas sobrevivem no deserto. No deserto não tem árvores, não tem verde, não tem colorido. No deserto só tem areia, calor extenuante durante o dia e um frio cortante durante a noite. O deserto também é um lugar de solidão. Um lugar de solidão. As pessoas que vão para o deserto falam de um tempo de solidão, um tempo de estar sozinho, recluso. E olha, quando Davi diz: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, ele está falando exatamente isso. Mas o que ele diz? Eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente.
E ele vai dizer no versículo 2, assim eu te contemplo no santuário. Que santuário? Nem santuário existia naquela época, né? Mas o fato dele estar buscando a Deus e o fato dele entender que a presença de Deus se fazia real na vida dele, transformava aquele deserto num santuário, num templo, num lugar de culto. Agora, olha que coisa fantástica. Deserto é seco, deserto é árido, deserto é sem vida. E Deus é o quê? Deus é vida. Jesus Cristo diz, eu sou a água da vida, aquele que de mim bebe jamais terá sede. Deus é a fonte da água da vida. Ou seja, se no deserto está tudo seco, a presença de Deus traz o quê? Traz a água, e a água gera a vida, né? Se o deserto é solidão, a presença de Deus quebra a solidão, agora não está mais sozinho, agora eu tenho um companheiro, né? Olha que coisa fantástica, então, ao buscar a presença de Deus, ele transforma a aridez, a secura, numa coisa úmida, molhada, porque a presença de Deus é fonte de água. Ele transforma a ausência de vida em vida, porque esta água faz com que a vida renasça, com que a vida produza, e ele transforma a sua solidão não mais em solidão, porque agora ele tem um companheiro, tem um amigo que está ali com ele. Talvez seja por isso que no outro salmo, escrevendo, ele diz que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que passa pelo vale árido e faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, a primeira resposta que eu vejo para sobreviver no deserto, como sobreviver no deserto, é buscar a presença de Deus. É interessante isso, porque muitas vezes nos desertos da nossa vida, muitas pessoas se afastam de Deus, culpam a Deus, né? Se tornam azedas, amargas, aborrecidas contra Deus, esfriam espiritualmente, não conseguem orar, não conseguem buscar ao Senhor, e aí o deserto que já estava ruim se torna pior. Ou seja, se eu estou vivendo um momento de deserto, um momento de tristeza, de angústia, de perda, de solidão, de ausência de vida, né, de exaustão, de aridez, o que eu tenho que fazer? Fazer como Davi, eu te busco ansiosamente. É buscar a presença de Deus. Isso é fantástico, queridos, porque Deus não é um Deus da geografia do templo. Deus não está preso na geografia do templo. A Bíblia diz que uma das qualidades de Deus é que Deus é onipresente. Deus está presente também no deserto. Pode ter certeza disso. Deus só não estará presente no deserto da minha vida se eu não quiser, se eu não permitir. Porque se eu buscá-lo, ele estará presente no deserto. E a maior prova que nós temos disso são os 40 anos que o povo caminhou no deserto. Deus esteve presente numa coluna de fogo e numa coluna de nuvem. A coluna de nuvem fazia com que o calor do dia fosse atenuado, né? Cobria para que eles tivessem sombra. E a coluna de fogo à noite fazia com que a escuridão se transformasse em luz e o frio da noite fosse aquecido. Olha que coisa fantástica. Durante 40 anos, Deus caminhou no meio do povo de Israel no deserto, trazendo o alívio do calor durante o dia com a coluna de nuvem e trazendo luz e calor à noite na escuridão com a coluna de fogo. Então, eu queria deixar essa palavra para nós. Como sobreviver no deserto? Em primeiro lugar, buscando a presença de Deus. Fazendo como Davi, eu te busco ansiosamente. Busque a Deus. Busque a Deus. Pode ter certeza que a presença de Deus vai transformar o nosso deserto num jardim florido, onde há vida, onde há colorido, onde há cheiro, onde há perfume, onde há fruto. É isso que Deus faz na vida de cada um de nós. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nesse deserto chamado quarentena, não enlouqueça, não se torne árido, não se torne isolado. Não, busque a Deus. Busque a Deus e a presença de Deus vai transformar a solidão em companhia,
vai transformar a aridez em algo úmido, molhado, e vai transformar a ausência de vida em vida verdadeira, em vida abundante, porque é isso que Jesus Cristo faz na vida de todos aqueles que o buscam. Eu sou a fonte da água da vida, e todo aquele que de mim bebe jamais terá sede. Deus nos abençoe. Amém. Na semana que vem a gente lê o 3, o 4, o 5 e nós vamos descobrindo as respostas de Davi para sobreviver de forma saudável no deserto. Em primeiro lugar, eu te busco ansiosamente. Que Deus nos abençoe. Amém.